Olá, tudo bom contigo? Começa agora mais uma edição do programa Sertão Inovador. Radamés Dantas aqui falando com vocês. Estamos aqui para conversar, para aprender, para dialogar, fazer um bate-papo, para estudar, para ensinar, para nos conectarmos. O programa Sertão Inovador tem o objetivo de trazer conhecimento e conexão para que a gente possa hoje ser uma versão melhor do que ontem. Hoje, você já parou um pouquinho para pensar, você está melhor do que ontem? O tema Ser Tão Inovador tem uma ênfase muito forte na pessoa do inovador. Antes de ser uma disciplina, uma matéria, uma notícia, um assunto, ser tão inovador tem muito a ver com a pessoa. Quer dizer, está em nós, ou deveria estar em nós, a capacidade de estar sempre buscando melhorar. Seja você um empresário de uma grande empresa, seja você um empresário de uma pequena empresa, com fins ou sem fins lucrativos. Talvez você seja dono de um escritório, um consultório, um profissional que está iniciando, recém-formado ou ainda na graduação, ou mesmo sem graduação, durante ainda seu estudo, você já está desenvolvendo alguma coisa, você já está produzindo, trazendo melhoria. Ser criativo é fundamental no século XXI, mas apenas a criatividade, sem trazer uma nota fiscal do lado, nós não temos inovação. Temos apenas ideias interessantes. A inovação é a criatividade com nota fiscal. Nós temos o objetivo de te ajudar a desenvolver as suas ideias para transformá-las em produtos ou serviços que impacte a vida das pessoas, que mexa com os objetivos, sejam seus, seja dos seus parceiros, seja dos seus amigos, seja dos seus clientes, seja qual for. É possível todos nós melhorarmos o que nós fazemos. Você concorda comigo? Olha, concorda ou sem corda, no século XXI, só avança, só melhora, só tem bons resultados quem está aberto às mudanças, aberto àquilo que é o novo. No século XXI, como diz o ditado, meu amigo, é o século da mudança. Então, ou muda, ou dança. Hoje, vamos trazer mais alguns convidados, vamos aprender, vamos nos conectar. Para começar o nosso programa, eu quero, obviamente, agradecer os nossos parceiros. Nós não temos um projeto relevante na vida sozinho, a gente precisa de parceiros. E esses parceiros, que aqui nós queremos fazer questão de citar, primeiramente a Iagran, a incubadora de empresas, tanto tecnológica quanto do agronegócio, da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFESA. A Iagran é uma incubadora que ajuda você a desenvolver seus projetos. Você tem uma ideia, você tem, ou seu filho, você é um amigo, você tem um amigo aí que tem algumas ideias interessantes, mas ele tem dificuldade de colocar aquilo em prática. Isso é normal, é super normal. Ter ideias é uma atividade cognitiva bastante produtiva, dá para a gente fazer isso. Mas transformar isso em um negócio já é bem diferente. Daí a necessidade de ajuda. E nós precisamos de ajuda. Você que está começando, você pode ter ajuda da incubadora da Iagran. Também queremos aqui registrar o apoio da Cardan Peças, uma empresa especializada na distribuição e comercialização de peças automotivas, com foco em componentes de sistemas de transmissão, como o próprio Cardan, cruzetas, mancais, eixo e muito mais. Também queremos fazer o registro do nosso grande apoiador, a Consult Gestão de Resultados, uma empresa especializada em soluções de inovação financeira e de gestão empresarial. Tem mais de 9 anos de atuação no mercado, entregando aos clientes uma plataforma completa de gestão empresarial, centralizando em um só local todas as funcionalidades que o negócio precisa para crescer e se consolidar. Também agradecemos a Mobile Imóveis, que é uma empresa especializada na venda, na locação, na avaliação e principalmente na administração de imóveis. Conta com um setor exclusivo para manutenções e uma equipe jurídica pronta para atender com agilidade e segurança.
Experiência que faz a diferença há mais de 40 anos no mercado. Programa Sertão Inovador tem a sua transmissão, você deve acompanhar pelos canais tanto do YouTube, da nossa TV, como também você pode acompanhar pela TCM, canal 16.6 digital, 15 da família HD, 12 no box, canal 94 na Telecab e o canal 176 na BrisaNet. Eu quero começar o nosso programa hoje falando de uma literatura. Essa literatura chama-se Business Model Generation. Apesar do título estar em inglês, mas o livro inteiro está em português. Este trabalho fantástico, produzido pelo Alexander Osterwalder, inclusive isso aqui é fruto da tese de doutorado dele, criou um novo paradigma para você que quer desenvolver um negócio. E está bem no início, está bem ali na fase ainda de estruturação do seu negócio. Há pouco tempo atrás, e eu presenciei isso várias vezes, pelo Sebrae, quando atuava como consultor do Sebrae, a gente sempre ajudava os empresários a fazer um documento que ainda hoje algumas pessoas usam, chamado plano de negócio. Um documento grande, às vezes mais de 100 páginas, procurando de maneira inteligente escrever aquilo que você tinha como uma projeção. Então, todas as projeções estavam ali, os cenários criados, as perspectivas, os cálculos, a matemática do negócio. Essa é uma maneira científica de tornar aquilo que é uma ideia, algo abstrato, em algo um pouco mais concreto, algo mais aplicável, verificável, mais científico. O grande trabalho de Osterwalder foi justamente simplificar esse processo em apenas 9 áreas que incrivelmente cabe em uma página. Em uma página, literalmente. Eu vou até mostrar aqui para vocês um pequeno exemplo disso. Vocês podem acompanhar, claro, aqui não dá para ver em detalhes, mas eu deixo aqui o título do livro, o Business Model Generation, o BMG. Ele procura trabalhar essas áreas principais de uma empresa em apenas uma folha. Interessante que é isso, é uma folhinha que você coloca no mural e vai colocando post-its ali para que o modelo de negócio, que é algo mais engessado, algo mais pesado, algo mais... para você apresentar, às vezes, a gerentes de bancos, para você, de repente, entregar para uma equipe que vai avaliar o teu projeto, ele se transforma muito mais do que um plano de negócio. O objetivo, ultimamente, é trabalhar mais modelos de negócio. Como a quantidade de modelos de negócio é muito grande, e cada dia surgiram novos modelos, novas abordagens, novas ferramentas, novos meios de a gente avaliar os resultados, o potencial de uma empresa, o potencial de um projeto, o potencial de um produto, o potencial de um serviço, uma vez que o modelo Canvas, que ficou mais conhecido por esse título, o modelo Canvas, não Canva aquele aplicativo de internet, não é aquilo ali não. A gente está falando da ferramenta Canvas que a gente usa para, em uma única tabela, distribuir os itens principais, mais relevantes que um negócio tem. Com os negócios digitais, ele ficou ainda mais conhecido, mais famoso. E hoje, de países a países, do Vale do Silício a Xangai, ou ao Salt Valley aqui na região de Mossoró, que a cada dia esse ecossistema está se construindo, se estruturando. Você já deve ter observado, nós temos trazido aqui para o nosso programa algumas pessoas que estão envolvidas nessa estruturação desse ecossistema de inovação, de ciência e tecnologia aqui da região do semiárido, da região de Mossoró especificamente, para que isso se desenvolva. Então, desde Vale do Silício até a região de Singapura, na África, no Quênia. O Quênia tem uma área de um Silicon Valley específico fantástico. E olha, nós estamos falando de um país. A Etiópia também tem. Inclusive o da Etiópia é maior do que o do Quênia. Para estimular o empreendedorismo, esse empreendedorismo mais focado em startups, de alto impacto.
todos esses modelos que estão chegando, todos esses modelos que estão sendo abordados, estão sendo testados, estão sendo verificados, eles têm como referência o modelo que o Osterwalder, Alexander Osterwalder, desenvolveu. O Business Model Generation. É esta modalidade de olhar para um negócio de maneira dinâmica, rápida, flexível e disponível para alterações. Não mais aquele plano, porque o plano dá uma ideia de algo fixo, não se muda tão fácil um plano. Mas um modelo, tem outros modelos. Tem o Círculo Dourado, do Simon Sinek, também muito conhecido e muito utilizado, principalmente nas grandes Big Techs. É um pouco redundante chamar algo que é grande Big Tech, mas as Big Techs usam esse modelo, principalmente como Apple, dentre outras. Mas aqui eu queria trazer esta sugestão de leitura para você. Seja você um estudante universitário, você que está começando a empreender, você quer desenvolver um negócio de maneira um pouco mais científica, e eu queria tocar nesse ponto com vocês. Desenvolver um negócio no século XXI não pode ser mais tratado como quem empreendia lá no século XX. Aquela pessoa com ali apenas um carrinho de mão, começando, aí depois aquele transformou-se numa banquinha, depois uma bodeguinha, depois transformou-se num mercadinho e hoje ele tem uma rede gigante de supermercados no país inteiro. Esta modalidade no século atual ela é um pouquinho diferente e requer que você estude um pouco mais, que você se aprimore um pouco mais. Vivemos na era dos grandes players, então não podemos, e aqui eu queria fazer essa ênfase. Você, apesar de ter uma pequena empresa, ou até mesmo uma microempresa, ou talvez você tenha agora, você está começando, você tem nem uma micro, você tem uma nanoempresa. É um projeto bem simples. Que pequeno, nano e micro seja a empresa. Você jamais deve ser micro, pequeno. Pequena é a empresa, você tem que ser grande. Micro tem que ser a empresa, você tem que ser grande. Ela é pequena, é micro, porque ela está num estágio inicial, ela está num estágio de aprendizado, de validação. Você está começando sua jornada agora. Mas você não pode ser pequeno. Por isso, a gente traz esse tipo de sugestão de leitura para que você possa aprender os caminhos mais sofisticados, mais cientificamente comprovados, para que você possa ter êxito, ou no mínimo, porque o êxito ele é resultado de uma série de fatores que não são tão controláveis. Empreender não é uma atividade controlável. Empreender não é uma atividade que você tenha certeza que você começou e vai dar certo. Não tem essa certeza. Mas existe redução de riscos. Você pode reduzir os riscos se você tiver mais conhecimento. Você concorda comigo que você não está onde você gostaria de estar, você não está indo onde você deseja estar, provavelmente por um fator, e talvez ele seja o principal. Eu gostaria de estar em patamar XPTO. Por que eu não estou lá? Os empresários fazem essa pergunta, um profissional liberal, um bom profissional deve fazer essa pergunta. Eu quero ir para o patamar X, por que eu ainda não estou lá? Você não está lá porque você não sabe. Se você soubesse, você já estava lá. Então, o que é que você e eu precisamos para chegar no nível, no objetivo, no alvo que tanto desejamos? Nós precisamos de conhecimento. Seja ele conhecimento explícito, por exemplo, esse daqui, conhecimento que está público, que está num podcast, está numa live, está num vídeo, está em livros, está em planilhas, está numa palestra. Esse conhecimento hoje ele é abundante, ele é rico demais, o conhecimento público, o conhecimento explícito daquele conhecimento que é adquirido ao longo do tempo e hoje está sendo cada dia mais compartilhado. Você não está numa época em que para estudar, para aprender algo, tem que correr para uma biblioteca. As bibliotecas já vieram para os nossos celulares. Os grandes professores já estão à distância de um clique. Você talvez ainda não o conheça, você ainda não os conectou, você ainda não assistiu, não viu, não ouviu. Esse é o conhecimento público e explícito. Há um outro conhecimento, entretanto, que é o conhecimento que faz de fato um negócio crescer, uma profissão progredir, chama-se conhecimento tácito. Aquela famosa expertise que alguém tem. O conhecimento tácito
não vem de apenas ouvir boas palestras, assistir boas aulas. Não, esse conhecimento tácito vem da prática. Da prática, do exercício, de colocar aquilo em xeque, de pôr à prova, de esquentar a mão, de ir para a rua, skin the game, como os americanos gostam de dizer. Ir para o fight mesmo, ir para a luta. Mas não ir às cegas, mas ir como um pesquisador, ir para a luta como alguém com a mente totalmente aberta, com mentalidade totalmente aberta para aprender e aprender rápido, através de experimentos baseados em conhecimento. Não é no método da tentativa apenas, mas todas as tentativas são baseadas em fundamentos, em hipóteses. É isso que a gente está querendo falar, em você a cada dia desenvolver a sua gestão, o seu empreendedorismo, seja ele empresarial, seja ele profissional, intraempreendedor, com fins ou sem fins lucrativos, mas a cada dia, por conta do excesso de conhecimento público e explícito, é necessário termos mais e mais conhecimento tácito. Para isso, eu tenho que ter coragem para errar, coragem de testar, de cometer erros, mas erros inteligentes, erros rápidos, para fazer rapidamente a correção e já alinhar a rota, alinhar o rumo. Faz sentido isso? Nós do programa Sertão Inovador estamos aqui para fomentar isso, para estimular isso. Seja ele para você que está começando agora com uma pequena ideia de um negócio, seja você que já tem uma grande empresa, ou seja você gestor de um município que precisa e necessita. A população cada dia mais exige que as instituições públicas sejam inovadoras e não dinossauros que quando você pensa em procurar uma repartição pública, você já pensa, perdi o dia. Estresse, já vai logo estressado. Mas não, cada dia instituições que melhoram, que estão avançando, sendo mais rápido, trazendo resultados melhores, com baixo custo, mais eficiente. Todos nós pedimos isso. Há poucos anos atrás, a gente tinha em outdoor, vocês lembram? Grandes outdoors com nomes assim, nós temos ISO 9001. Todo mundo que adquiria uma certificação colocava. Você já percebeu que hoje ninguém mais tem outdoor com ISO 9001? Por que não tem mais ninguém divulgando isso? Porque está implícito, é obrigatório todo mundo ter qualidade. Não tem mais diferencial porque eu tenho isso. A qualidade sempre será um diferencial. Só que o certificado, aquele título, já não tem mais tanto relevância, porque as pessoas querem ver na prática. Vocês vão perceber pouco a pouco que essa mesma realidade vai acontecer com certificados. Você que está formado, tem graduação, tem mestrado, doutorado, tem lá o seu outdoor, né? Mas se na prática você não souber o conhecimento prático, isso não vai conseguir abrir portas nem para emprego, nem para empreender. Portanto, vamos aprender. Você tem a possibilidade de estar se conectando aqui com várias pessoas no nosso podcast para você aprender. Mas mais do que aprender, colocar na sua cabeça com a ajuda do algoritmo aí, que deve estar te ajudando nas redes sociais, escolhendo para você, você tem que ser o protagonista e não deixar que o algoritmo te ensine, mas você ter uma decisão protagonista, inovadora, de colocar em prática imediatamente aquilo que você aprende.